Gustavo Uribe, a gente trouxe mais cedo, está lá no site da CNN Brasil, a apuração conjunta da dupla do Bastidores sobre a transferência de Vorcaro e do Zettel, que é o cunhado dele. O banqueiro Daniel Vorcaro, o cunhado Fabiano Zettel, segundo a Secretaria Penitenciária de São Paulo, afirmou, já foram sim hoje de manhã transferidos para a Penitenciária 2 de Potinho, uma cidade no interior de São Paulo. Os dois estavam no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, para onde foram levados depois de serem alvos dessa nova fase da Operação Compliance, nessa quarta-feira e, portanto, agora passam a cumprir pena no interior de São Paulo. Esse é um ponto, eles agora então são custodiados pela Secretaria de Penitenciária Penal de São Paulo. Esse é um ponto que está sendo levantado, Uribe, ali no entorno do Vorcaro, pessoas que conheceram o banqueiro opinando sobre a possibilidade ou não de uma delação, justamente a respeito disso, né? Dele estar exposto a esse tipo de situação, imagine, não está custodiado pela Polícia Federal, não está numa sala da Polícia Federal, não está numa situação um pouco mais confortável, digamos assim. É uma prisão comum. Está numa prisão comum, uma prisão estadual no interior de São Paulo, né? Para um banqueiro que era acostumado a levar aquela vida de luxo e ostentação que a gente estava acompanhando, a gente já é sabido, né, de todo mundo aqui, enfim. Imagine, então, tem muita gente apostando que esse tipo de situação também pode colaborar na decisão do Daniel Vorcaro de falar ou não. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto delação e o Uribe também trouxe análise sobre isso já, Uribe, a gente pode discutir melhor, mas o que a gente ouve ali é o seguinte, tem uma aparente discordância agora em relação a essa delação do próprio Vorcaro, pelo que a gente ouve do entorno dele, com a defesa. Lá atrás eu já trouxe a informação de que esses 3 advogados, todos muito renomados, criminalistas, que estão defendendo o Vorcaro, já fizeram chegar ao próprio cliente a ideia de que não dá para fazer delação. A coisa pode mudar? Pode, a partir do momento em que ele começa a ficar muito exposto, até numa situação dessa, nesse presídio lá no interior de São Paulo, mas nesse momento a defesa diz que não está tratando de delação. E já fez chegar a ele no passado, na ocasião pós a primeira prisão, de que delação não estaria na mesa, inclusive sob o argumento de que muita gente que seria delatada é cliente desses advogados. Então não teriam nem como eles permanecerem na defesa do Vorcaro. Você está entendendo? Tô. Então, a coisa vai ficando muito nebulosa, até mesmo ali nas estratégias jurídicas a gente vai percebendo. Fato. Hoje a defesa diz que não está tratando de delação. Bastidor, o entorno de Daniel Vorcaro diz que ele sinaliza que pode falar. Tem 2 pontos importantes que a gente precisa tratar. O primeiro deles, claro, se Daniel Vorcaro disser quero fazer a delação premiada, começa uma negociação com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Na Polícia Federal, há uma avaliação da seguinte forma, ele precisa entregar muito. Porque muita coisa já está ali. Já está ali. Exposta no celular, eles já recuperaram. Ele vai ter diminuição de pena para entregar o que a gente já sabe? Não, ele vai ter que entregar o que a gente não sabe. É mais ou menos parecido com o que aconteceu com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Cid. O Major Cid foi a mesma coisa. A Polícia Federal disse, e o Alexandre de Moraes, você vai ter que entregar muito mais. O que você quer entregar já está nas mensagens, a gente já sabe. E foi dado esse alerta para o Cid várias vezes pelo Alexandre de Moraes. E não omita, lembra? Mesmo. Não omita informações. Então esse é um ponto importante. Daniel Vorcaro vai ter que abrir a boca sobre algumas figuras políticas que não aparecem no celular dele, que não aparecem nas trocas de e-mail. Isso que eu espero a Polícia Federal. Segundo ponto, a transferência. O que me disseram é que ele foi transferido para o interior de São Paulo porque a penitenciária em Guarulhos representava um certo perigo para ele. E a penitenciária de Potinho é um pouco mais segura diante de um constrangimento que aconteceu ontem, que a gente vai trazer daqui a pouco, sobre a eventual possibilidade de uma tentativa de suicídio em relação ao principal braço direito de Daniel Vorcaro, o Mourão. E isso tem causado muita apreensão dentro da própria Polícia Federal, porque ele estava sob responsabilidade da Polícia Federal. Aí dizem, mas não dá para colocar um agente 24 horas ao lado dele. Mas, enfim, estava na custódia e isso causou uma polêmica imensa que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Não está muito explicado isso ainda, né? Até a gente está tratando com toda a cautela, porque primeiro disseram que
que ele tinha morrido e agora dizem que não. Depois foi desconsiderado oficialmente pela Polícia Federal e, mais do que isso, precisa ficar explicado pela Polícia Federal o que foi que aconteceu. Exatamente. Como é que ele arrumou subterfúgios para tentar esse suicídio. E como ele estava com uma camisa e ele utilizou a camisa eventualmente para se enforcar e não estava utilizando o uniforme do presidiário, porque o uniforme ele tem esse objetivo, não ser utilizado para que a pessoa possa cometer suicídio. Então esse é um ponto ainda muito nebuloso e que a transferência faz sentido nesse ponto. Tentar pelo menos resguardar aí a vida dessas duas figuras, tanto o Zettel como o Vorcaro. O Uribe, a gente vai trazer a nota, tá, da defesa. Ele tem uma equipe jurídica e de atendimento à imprensa, o Daniel Vorcaro, para trazer as explicações de momento sobre o que vai sendo publicado. Hoje a gente recebeu a informação da defesa que o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu, segundo os advogados, sem que eles tivessem acesso prévio aos elementos que fundamentaram a medida. Diante disso, a defesa pediu ao Supremo Tribunal Federal que determine à Polícia Federal a apresentação de informações objetivas que sustentaram um pedido de prisão. Esse primeiro ponto a gente trouxe ontem, adiantou aqui no Bastidores CNN que era algo já sob suspeita da defesa. As datas das mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro e mencionadas na investigação. Também a comprovação da existência do suposto grupo de mensagens, denominado A Turma, se Vorcaro estava mesmo nesse grupo, as datas das alegadas invasões dos sistemas de órgãos públicos e remoção de conteúdos em plataformas digitais, os documentos e as datas que comprovariam pagamentos mencionados na representação policial e a identificação do documento, número de conta e evidências que sustentariam a afirmação de um bloqueio de mais de 2 bilhões de reais em uma conta supostamente atribuída ao pai do Daniel Vorcaro. Por fim, a nota diz que Vorcaro sempre esteve à disposição das autoridades e segue colaborando com as investigações, confiante de que o acesso pleno aos elementos do processo vai permitir o correto esclarecimento dos fatos com respeito ao contraditório e à ampla defesa.